Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Cursos Tal. Hoje nós estamos aqui para iniciar o episódio número 9. Hoje nós vamos falar sobre logística internacional. Segura aí e depois da vinheta nós vamos começar. Pessoal, voltamos. Então hoje nós vamos falar sobre a logística internacional. Quando eu falo da logística internacional, de uma maneira muito simples, eu posso dizer assim: todo o conceito que nós temos da logística, de planejar, implementar, controlar o fluxo de armazenagem e as informações do processo de origem até o destino, de ponta a ponta, com o objetivo de fazer o produto certo, chegar na quantidade certa, nas condições certas, no local certo, no menor preço possível. Aplica isso tudo dentro de um comércio internacional. Então, quando eu falo da logística internacional, eu estou falando do objetivo de pegar o produto, colocar no país, na condição certa, no local certo, né, na frequência certa, no menor custo possível. Observa que eu falo da logística, mas agora com a abrangência de falar em outro país. E já fazendo aqui a complementação desse conceito, notem que a logística vai ser a mesma para fora. O que muda então? O que muda é que agora, a partir do momento que nós estamos falando de outro país, seja no processo de importação ou exportação, eu estou dizendo que agora eu estou entrando dentro de fronteiras, né? Eu estou saindo de um limite, adentrando a outra. Então eu falo de países diferentes, que têm legislações diferentes, que têm cultura diferente, que têm fiscalização, maneira de trabalhar, ainda que grande parte dessas organizações que fiscalizam, que regulamentam o mercado internacional, elas acabam trabalhando dentro de uma visão geral do mercado internacional. Mas eu posso estar falando também dentro do país, na visão do comércio exterior, né? Então, quando eu falo da logística internacional, eu estou falando da visão geral da logística internacional. Aspecto geral, regulamentações, padrões que regulamentam, né, que padronizam na visão global. Quando eu falo de comércio exterior, eu estou falando da visão do meu país em relação ao comércio internacional. Então, notem que, direto ou indiretamente, as empresas dos países, vamos falar especificamente aqui do Brasil, elas acabam tendo essa relação. Existem N possibilidades, N motivos para que isso aconteça. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu quero aqui, nesse primeiro momento, explicar para vocês que a logística internacional ela tem essa visão de aplicar a logística, mas dentro de uma abrangência maior, rompendo, né, essas fronteiras entre países para que você possa criar essa comercialização entre países de interesse comum. Então, pessoal, eu falei sobre N motivos para você entrar no mercado internacional. Realmente existem N motivos. Vamos pensar aqui dentro dos dois aspectos do comércio internacional, de importar ou de exportar. Vamos só conceituar rapidamente. Quando eu falo de exportação, eu estou falando de pegar um produto, né, um produto aqui no meu mercado nacional, uma fabricação aqui do Brasil, e exportar, ou seja, enviar esse produto para outro país dentro dessa transação comercial. Quando eu falo da importação, eu faço o contrário. Eu falo que eu estou trazendo lá de fora matéria-prima, produto, então eu estou importando esse produto. Notem que falar de comércio internacional envolve muitas coisas, né? A gente está aqui fazendo um vídeo procurando ser rápido, objetivo, mas o comércio internacional vai envolver na relação do país, do nosso país, com outros países. Então a gente fala aí da questão da diplomacia, de ministérios que estão presentes dentro do processo de comércio internacional, das relações exteriores, né? A gente fala da questão do desenvolvimento da indústria, nós falamos do Ministério da Fazenda por uma questão de dinheiro, né? Questão cambial. Então nós temos envolvimentos aí de outros órgãos, podemos dizer assim, né, presentes no nosso país, responsabilidades do nosso país, nós temos representatividade do nosso país, melhor dizendo, né, dentro desses ministérios, na representação do país com outro país. Por isso que é importante falar. Mas voltando aqui à ideia da importação e exportação, quando nós falamos dos motivos, nós estamos falando, quando eu falo de exportar, eu estou fortalecendo a economia do meu país. Por que isso? Porque eu estou pegando um produto aqui, estou comercializando com o mundo. Isso significa, de uma maneira positiva, né, o apreço, a valorização, a qualidade, a utilidade dos nossos produtos dentro do mercado internacional. Isso pode trazer questões positivas de negócio, pode trazer questões positivas nas relações, pode trazer coisas positivas para a interpretação que o país desenvolve coisas de qualidade. E isso abastece, né, o mercado global. Quando eu falo de importação, eu já estou trazendo
Notem que quando você fala de importação, eu tenho uma necessidade aqui dentro de alguns nichos aqui dentro do Brasil, que às vezes não são atendidos porque o produto só se encontra lá fora. Então a gente precisa trazer esse produto, trazer diretamente através de um empreendimento, do empreendedor, do empresário, tem lá a possibilidade, mas pode ter um custo elevado. Uma vez que você tem aí essa necessidade e ali o apoio, o incentivo a transação, né, no mercado global, no mercado internacional, seja de importação ou exportação, principalmente na importação, você traz com aquela ideia do incentivo. Então, através de um tratado, através de um acordo entre o Brasil e esse outro país, através da necessidade de abastecer o mercado aqui com essas matérias-primas, com esses insumos, você pode trabalhar a importação. Então, a exportação vai trazer visibilidade, vai fazer com que a balança comercial seja positiva, porque se há mais exportação do que importação, significa que o Brasil está vendendo mais. Se há importação, está tendo que comprar mais. Então, a gente, quando tem mais importação do que exportação, né, a balança comercial está negativa, né, é um déficit, né, mas ela está é um superávit quando você realmente exporta mais. Então, por isso que é importante você trabalhar dentro dessa ideia dos motivos, porque você tem ali a possibilidade de novos mercados. Se eu tenho um mercado nacional, possibilidade de vários fornecedores, de negociação, de novas tecnologias, novos produtos, preço, possibilidades, isso aumenta quando eu falo de comércio internacional. Porque agora eu não preciso comprar só dentro do Brasil, eu posso comprar na América do Sul, né? E aí nós temos aqui o Tratado do Mercosul, né? A facilidade, a transação comercial do senso comum aqui dentro da nossa região do Mercosul, né? Na região sul do país, nós temos acordos o ALAD, nós temos acordos internacionais aí, né, SGP, e a gente pode trabalhar esses acordos, esses tratados de forma a facilitar esse negócio. Então, vamos lembrar, se eu tenho um mercado mais amplo, eu tenho uma possibilidade de diversificar, eu tenho a possibilidade de trabalhar melhor a estratégia minha de compra, de utilização de novas tecnologias, novos produtos, melhores preços, competitividade. Então, eu tenho um mercado mais amplo. Mas sempre lembrando, se eu tenho um mercado mais amplo, mas um mercado mais amplo que se refere a outro país, onde há fronteiras, e essas fronteiras trazem suas particularidades, como burocracia, dificuldade do idioma, dificuldade de trabalhar em outra cultura, dificuldade climática. Então, o produto pode ser impactado por um clima quente, um clima frio, a acomodação, o cuidado, a documentação, né, o atendimento aos requisitos não só nacionais, mas internacionais, e a necessidade de aumentar as fronteiras com essas burocracias vão trazer realmente complexidade. Tem os benefícios, né, de um novo mercado, possibilidades, mas tem também as suas complexidades, ou pelo menos um momento de reflexão do que você quer realmente fazer. Outra coisa importante do comércio internacional é que a gente pode falar aí de um investimento que não é a curto prazo. No mercado internacional nós estamos falando de médio a longo prazo. Tudo é mais longe, outras moedas, outros valores. A gente fala do real na representação de moedas menos valorizadas, mas se nós colocarmos o real dentro de um comparativo com dólar, com euro, com libra esterlina, a gente está falando de uma moeda mais fraca, então requer um alto investimento, requer um pensamento para que você pense, reflita, para que você não haja na emoção, que uma vez que você adentra no mercado internacional, você vai ser, você tem que estar preparado para atender esse mercado e essas complexidades e essas exigências que são feitas. Pessoal, uma orientação, algumas dicas. Eu penso em entrar no mercado internacional, eu penso em atuar dentro desse processo. Como que eu faço? Aonde eu vou procurar informação? Já que você falou que é complexo, como é que a gente trabalha isso? Então presta atenção dessa forma. Olha, existem várias maneiras de você fazer, sempre lembrando dos cuidados que são necessários. Uma coisa que nós não devemos fazer é a empolgação. A partir do momento que você tem lá toda a dificuldade do idioma, da distância, do cumprimento das legislações que são do mercado internacional, nós não entendemos muitas das vezes, ou da visão geral do comércio exterior dentro do próprio Banco Central, da exigência da Receita Federal, da Anvisa. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar informações o quanto máximo.
Um bom caminho pode ser um importador, porque o importador já é uma empresa que já faz esse processo, ela já tem ali, né, dentro da sua finalidade a importação, ela já conhece o mercado internacional, ela já conhece os seus fornecedores, aonde eles estão localizados, como que se faz todo o trâmite desses processos, e ela faz esse processo. Da mesma maneira, para o envio, eu vou trabalhar a exportação e eu estou com receio, eu estou com dúvida, eu estou com medo, é o meu produto indo e eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou receber, se está em outra moeda, como é que eu faço o procedimento. E aí existe, então, o papel do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro ele vai trabalhar realmente o despacho dessas mercadorias. E o despachante aduaneiro ele vai atuar justamente ali na aduana, então ele vai trabalhar dentro da questão, né, pensamos ali na alfândega, na questão da preparação, o que você tem que fazer, como fazer, o que você tem que pagar, o que você tem que atender, quais são os requisitos legais e como fazer. Então, se você não sabe como fazer, um grande caminho, uma grande possibilidade é a contratação desse despachante aduaneiro, para que ele possa te orientar. Por exemplo, nós temos lá o Siscomex, que é o Sistema do Comércio Exterior, e aí a gente tem ali alguns campos a ser preenchidos, forma de fazer, contratação de transporte, né, o operador logístico, né, nessa contratação do transporte, aonde vai fazer, como vai fazer, qual a modalidade, qual é o Incoterms, né? O Incoterms aqui, rapidamente falando, é essa modalidade sobre responsabilidades da questão do transporte. Ali você vai falar de seguro, ali você vai falar de responsabilidade sobre questão de seguro, sobre realmente a questão do pagamento que será feito, quem é que fica responsável pela carga, e aí existem ali 11 termos dentro do Incoterms, cada um atendendo uma maneira, desde aquele que você coloca aqui no limite do seu país, daqui para lá a responsabilidade do seu cliente, ou aquele que você pode levar até o país de destino, entregar essa mercadoria lá para facilitar até o meio termo. Então existem modalidades aí de Incoterms. Então, seja através do sistema, seja através da modalidade do Incoterms, seja quais são os preenchimentos de documento, quais são os requisitos legais administrativos que você tem que fazer, principalmente pelo NCM, né, do seu produto ali, o que requer aquele produto, que tipo de aprovação, que tipo de liberação é necessária, quais são os órgãos a ser consultado. Isso tudo é muito burocrático. Isso tudo é muito específico para quem já atua. O despachante aduaneiro vai ser aquele profissional que vai te auxiliar nisso. Outra forma muito importante de você atuar no mercado internacional é literalmente nas embaixadas, né, conhecer um pouco mais daquele país que você está mandando a mercadoria. Não é só mandar a mercadoria para o país. Como é que é aquele país? Como é que é a economia daquele país? Como é que é o regime de governo daquele país? Como é que é a cultura daquele país? Outra forma importantíssima, essa também muito bacana, é quando você tem a oportunidade de ir em eventos como feiras internacionais e ali você vai poder falar diretamente com um contato que representa aquela marca, aquele produto. Você vai ter a chance de pegar aquele produto, você vai ter a chance de conversar com alguém, né? Ainda que tenha ali talvez a barreira do idioma, mas a possibilidade de ter alguém ou você mesmo de alguma forma desenvolver esse diálogo de uma maneira bem pausada, compreensível. Então existem várias maneiras de atuar no mercado internacional. Ainda diante de toda a complexidade, existem caminhos. Então, volto a falar, seja através de um importador, de um exportador, seja através de informações, de busca de informação, mas o importante é ressaltarmos que existem essas dificuldades e todas as vezes que nós pensamos na dificuldade, podemos pensar dentro do nosso mercado mesmo. Se você manda uma mercadoria hoje dentro do nosso país para uma determinada região, você tem a burocracia de legislação de trânsito, você tem a questão da transportadora, você tem a questão dos limites mesmo por causa da infraestrutura das estradas, onde tem estrada, onde não tem estrada, qual é o modal, tem estrada, é rio, vai pegar mar, vai pegar água, sei lá, tem muito assalto, então já temos toda uma dificuldade de burocracia, de processo. Pensa nisso aumentando a fronteira, pensa nisso de uma maneira dentro de outro país. Os problemas podem ser o mesmo, agora com um grau de complexidade maior por causa daquilo que tudo nós já falamos, né? Do idioma, da distância, da dificuldade. Então é preciso pensar de uma maneira muito clara a sua atuação no mercado internacional. E olha que nós começamos aqui falando de conceito, mas é importante terminar falando também, conforme eu sempre falo com vocês, não só de conceituar, mas aplicar. Olhar o mercado internacional, entender o mercado internacional é simples.
Então, é pegar o produto, colocar no lugar, né, em um país, no lugar certo, na quantidade certa, nas condições certas, na quantidade certa, no local certo, no menor custo possível. Ótimo, beleza. Essa é a ideia do objetivo do comércio internacional. Mas nós estamos aqui fazendo todo o apanhado para que a gente entenda isso dentro da visão geral de processo, da burocracia, da complexidade, para que a gente tenha uma visão muito geral. Pessoal, estamos encerrando aqui o episódio de número 9 sobre logística internacional. Sempre eu falo para vocês, para ficar bem claro, né? A nossa ideia não é fazer aqui uma questão de uma forma irresponsável, mas que você tenha ciência do que eu estou fazendo. O episódio 9 hoje sobre logística internacional, esse assunto é muito amplo, muito abrangente. A nossa ideia é trazer uma visão geral sobre o tema, né? Futuramente nós vamos trazer sobre cada tema mais uma série para que a gente possa desenvolver, mas hoje a nossa proposta era falar sobre o conceito do comércio internacional, da logística internacional, e ao mesmo tempo aqui aplicamos algumas visões gerais, complexidades, positividades, né, para que você entenda de uma maneira simples a visão geral do comércio internacional. Um grande abraço, fiquem com Deus, fui!